seres espirituais. Olha que maluquice, os demônios, né? demônios. O rito amazônico precisa considerar o xamanismo que orienta a vida dos povos indígenas e comunidades tradicionais, que já está presente nas formas populares de catolicismo, ou seja, tem que ter isso. Agora eu quero ver quem vai defender isso, né? Porque o diabo ele precisa mostrar a face dele. Ué. Então, mas só que o diabo, a máscara tá caindo de uma tal maneira que pessoas não enxergam. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcel. Pessoal, no vídeo de hoje, nós resolvemos trazer esse tema aqui também que está repercutindo bastante aí nas redes sociais, notícias, a respeito do rito amazônico que estão querendo implementar na igreja. Um rito que vocês vão ver que de católico não tem nada, não é isso, né, Marcel? É uma versão aí da missa que eles criam, né? Eles vêm criando missas, ritos, que não tem nada a ver com o que foi feito pelos próprios apóstolos, né? São missas inventadas. Mas antes, pessoal, não se esquecer, né, de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar nossos vídeos, fazer comentários. A gente não consegue responder todos os comentários, mas a gente lê todos, praticamente todos, né? E também a gente está com o objetivo de chegar aos 10 mil inscritos, então é importante a sua inscrição, né, para que nosso trabalho continue como a gente tem feito, né? Toda semana a gente consegue enviar um vídeo aí para vocês. E não se esqueça também de prestigiar nosso canal lá na internet, né? www.tietosfidelios.com.br. Tá bom, pessoal? Então, vou começar aqui, Marcel, com a reportagem, só a manchete que saiu, né? Bispos discutem rito amazônico e ministerialidade, desdobramentos pós-sínodo. E nessa matéria, eles falam um pouco a questão do rito, eles citam aquele documento do sínodo em 2019. Lá foi onde começou toda essa discussão para a elaboração desse novo rito. Então, vou trazer aqui já esse documento para a gente ler do que realmente é esse novo rito que eles querem criar, hein? Olha o que estava dizendo lá nesse documento final que eles dizem, né, do sínodo de 2019. Ó. Na Amazônia, o diálogo interreligioso ocorre especialmente com religiões indígenas e cultos afrodescendentes. Essas tradições merecem ser conhecidas, entendidas em suas próprias expressões, em seu relacionamento com a floresta e a mãe terra. Juntamente com eles, os cristãos baseados em sua fé na palavra de Deus dialogam, compartilham suas vidas, preocupações, lutas e experiências de Deus para aprofundar a fé um do outro e agir juntos em defesa da casa comum. Tá vendo? Eles começam a falar aquela questão do ecumenismo, né? De querer criar um rito ecumênico, né? Dentro das culturas lá indígenas. É um rito pagão mesmo, né? Exatamente. Satânico. Isso aí é preparação, né? Eu li também alguma coisa a esse respeito aí, li algumas reportagens, né? E eles defendem, inclusive, a participação das mulheres, né? É um diaconato feminino, que é o próximo passo aí que a nova igreja dará para ser consolidado aí essa nova igreja cada vez mais parecida com a igreja anglicana. Então, esse rito amazônico defende muito a participação de mulheres, né, durante esse rito, essa missa aí, pagã aí. Então, assim, pra gente isso aí é só uma constatação que jamais isso pode ser católico, né? A gente sabe que está tudo perdido em relação a essa nova igreja. Eles já estão assumindo esse papel de uma igreja que totalmente anticristã, e a gente tem essa consciência. Nós sede-vacantistas já temos essa consciência, né? A gente só traz isso à baila aqui no nosso canal para que as pessoas sejam alertadas e tenham seus olhos abertos, né? Porque é tão claro e evidente que isso não é católico,
que eu não sei como é que as pessoas não se convencem. Então, assim, o nosso trabalho, quando a gente traz esses acontecimentos, é para mostrar para essas pessoas que insistem ainda em dizer que defender essa nova igreja, esse pseudo-papa, né, como se fosse um papa verdadeiro. Então a gente faz esse trabalho, né, para a gente... E o que acontece hoje em dia na igreja são fatos, são constatações que, se a gente for estudar a história, já desde lá do Concílio Vaticano II, acontece. Então, assim, isso é tudo resultado, né, de todo esse contexto histórico desde o Concílio Vaticano II. A gente só traz mesmo para abrir os olhos das pessoas para esse paganismo. Isso aí vai sucumbir num rito pagão, né, e que vai ter invocações de demônios, né? Se a gente for observar, eles falam de xamanismo, né? Xamanismo é uma religião extremamente pagã que os índios praticavam, né? Que invocação de espíritos, né? Espíritos da natureza, espíritos de ancestrais, né? Ou seja, tem um paganismo bem forte nisso daí, até mesmo utilização de ervas alucinógenas, né? Como a ayahuasca, tá tudo inserido dentro desse tal de xamanismo que eles querem introduzir nessa missa amazônica, essa missa indígena, pagã, satânica, porque se não é Jesus Cristo, não é o Deus verdadeiro, né? A Santíssima Trindade, então são demônios, né? O Deus dos gentios são demônios, né? Como diz as Sagradas Escrituras. Então, é uma missa praticamente satânica, né? Essa missa que eles querem introduzir aí na nova igreja. Mas eles já estão se preparando, né? Já vão fazer alguns ensaios. E é isso que vai acontecer. É a mesma história da missa afro, né? Aqui na nossa diocese a gente conhece tanto, né? A missa afro, né? Que para quem não... algumas pessoas já viram a missa afro em algumas dioceses. E você falou do xamanismo, eles falam que essas tradições merecem ser conhecidas, entendidas em suas próprias expressões e em seu relacionamento com a floresta e a mãe terra. Aí tem um documento aqui também que é os referenciais básicos de um rito amazônico. Fala dessa parte aí que você mencionou, ó. Dentro do sistema que conforma a vida social dos povos indígenas e de comunidades tradicionais, é central a prática xamanística. Aí. Ela se manifesta na contemporaneidade como um sistema cosmológico e uma forma de ver e viver o mundo, compartilhados por humanos e não humanos, seres espirituais. Olha que maluquice, os demônios, né? demônios. O rito amazônico precisa considerar o xamanismo que orienta a vida dos povos indígenas e comunidades tradicionais, que já está presente nas formas populares de catolicismo, ou seja, tem que ter isso. É escancarado, né? Olha aqui, olha o rito que eles Imagina querem fazer. Imagina como é que vai ser o rito, né? Na hora da comunhão lá, na hora da celebração da missa, vem de ser vinho, vai ser o chá lá da ayahuasca, né? O pessoal vai colocar o chá da ayahuasca, aí os fiéis vão beber o chá da ayahuasca, vai começar a ver ET na frente, vai começar a ver um monte de coisa, né? Porque são... É uma coisa que não é pra rir, não, né? Não, cara, rir pra não chorar, né, cara? Mas é tão absurdo que é pra rir. Chega a ser engraçado, né? Você fica... Vamos pensar. Porque a missa afro, pra quem nunca presenciou, eu já presenciei na época da RCC, a gente uma vez se deparou numa missa afro, a gente foi até atrás do bispo para denunciar, a gente achou um absurdo. Tinha ritos de religiões afrodescendentes, religiões africanas, tinha pipoca. Mas era mesmo, aquele monte de alimento tinha um monte de alimento no altar. Tinha mulher dançando vestido de baiana, tinha o cumprimento que o pessoal fazia era axé, não era... Aquele comendo da paz, né? Falava axé o tempo todo. Aqueles utensílios de barro. Bem macumba mesmo, né? Misturando, né? Ali. E eu fico imaginando como é que vai ser a missa indígena. A missa xamanista, né? Vai ser algo, assim, bem interessante, né? Pra gente descobrir, né? Como é que vai ser o pessoal invocando os espíritos dos ancestrais ali na hora da consagração, vai trazer o chá da ayahuasca o pessoal beber. Vai ser isso daí, vai ser a esculhambação completa daquilo que eles
consideram católico, mas que, logicamente, nós não consideramos católico, né? Porque a missa que nós frequentamos, a missa tridentina, é uma missa apostólica, é uma missa que vem dos apóstolos. Não é uma missa que vem de criatividades de pessoas acatólicas, né? De Paulo VI, a nova missa. Como foi a nova missa, né? Não, a nossa missa ela é apostólica. E tem que ser apostólica. Ela vem dos apóstolos, né? Existem vários ritos? Existem, mas todos eles vieram dos apóstolos, né? Existe lá o rito da missa da Igreja Ortodoxa Oriental? Sim, mas são ritos que vêm dos apóstolos. Não são ritos inventados, igual eles estão inventando, esculhambando tudo, né? A coisa ficando bem descarada. Mas a intenção é essa, né? Eles querem unificar a religião, é uma forma. Mas sabe, cara, eu torço pro pior, assim, porque... As pessoas acordarem, né? A gente torce sempre pro pior. Porque quanto pior, melhor. Porque... Agora eu quero ver quem vai defender isso, né? Porque o diabo ele precisa mostrar a face dele. Ué. Então, mas só que o diabo... a máscara está caindo de uma tal maneira que pessoas não enxergam, né? Infelizmente, pessoas ainda insistem em considerar isso católico. Tem gente que vai defender isso como algo católico. Tem gente que vai defender. E esse documento ele foi, para quem não sabe, ele foi redigido no Vaticano. Não foi a CNBB, não, gente. Foi o Vaticano. Foi no sínodo, pô. Foi no sínodo. Então, a coisa é tão, assim, absurda, né? A gente pensa assim, será que isso aqui não foi a CNBB? Né? Porque a CNBB, né, aqueles congressos que aconteceram quando, no surgimento da teologia da libertação, né? Acho que teve lá o de Puebla, lá, eu já vi algumas histórias sobre eu não sei se é esse conselho de Puebla, que ali várias coisas absurdas, né? Mas não foi no Vaticano. Agora isso aí foi no Vaticano e vai ser com a aprovação de Francisco, né? Todo esse rito pagão aí, com certeza o Francisco vai aprovar. E eles falam que vai começar de forma experimental, né? Gradativamente, mas a ideia é essa, depois reimplementar até para... Não só para a Amazônia, né? Não, e ali fala, não sei se você viu, mas fala sobre a importância das mulheres, né? Porque na cultura indígena... poxa, vou ler aqui. Na cultura indígena, se você não sabe, as mulheres elas têm uma presença assim, significativa, né? Na cultura indígena, as mulheres elas plantam, elas fazem a comida, elas pescam, ela tem uma presença muito forte na cultura indígena. Esse é um fato. Então eles querem levar isso para a missa amazônica também, a participação das mulheres com uma maior presença feminina. Né? Que eu vou ler aqui, nos referenciais básicos do rito. É preciso observar que a partir dessa concepção, o celibato é algo estranho. Já começa assim, ó. Algo estranho. Tá vendo? Visto que retira a pessoa da rede de parentesco e, por consequência, de um circuito de relações recíprocas, que é responsável pela criação e manutenção da vida. A partir dessa concepção, caberia considerar a possibilidade de ordenação de diáconos, diaconisas e sacerdotes, sacerdotisas com família, instituição de famílias, de catequistas em que mulheres e homens tenham a mesma formação e importância e a reinclusão de padres casados na administração da Eucaristia para que a Igreja Católica possa ter uma maior presença junto a essas populações. É o que você está falando aí. Agora até sacerdotisa, né? Porque até sacerdotisa. Até então era só diaconisas, né? Então a coisa tá bem pior que eu pensava. Eu não tinha lido essa parte. Então, assim... Tá indo mais além. Tá indo mais além. E pra gente é um fato que daqui a algum tempo... engraçado aí, eu tava vendo, eles querem tornar a coisa mesmo concreta em 2028, né? Então, será que até lá vai ser esse papo aí? Eu vi isso também, até 2028. Então, às vezes, pode ser que seja um papo ainda pior. Eu entendi que eles vão, ao longo dos anos, 2025, e colocando gradativamente, né? Para chegar a concretizar, né? Em 2028, Aí eu fico pensando aqui no Brasil, né? Quantas dioceses vão querer celebrar a missa indígena? Poxa. Missa pagã? E aqui na nossa diocese, será? Eu não duvido. Eu acho que eles vão proibir a tridentina, né? E vão autorizar a missa pagã indígena. É isso que vai acontecer. Ainda mais com possível... os candidatos aí que podem se tornarem o Papa da nova igreja, né? Então pode acontecer isso aí, eles proibirem de forma definitiva a missa tridentina e autorizarem a missa indígena, missa com chá da ayahuasca,
pessoal, imagina só, o pessoal tomando chá da ayahuasca e vendo... Não, eu acho que não vai chegar nesse nível de colocar um chá. Mas Será, a religião rapaz? xamanista, eles usam o chá da ayahuasca para ele ter contato com os espíritos dos seus ancestrais, né? Os espíritos eles dão divindade a plantas, da natureza, pedras, os espíritos da nas natureza. naturezas. E tá descarado isso aí, que eles querem o xamanismo. Tá descarado aí no Tá documento. descarado isso aí, Que é o realmente. xamanismo. Então, o xamanismo faz parte. O xamanismo é uma religião do demônio, dos espíritos malignos mesmo. Então, assim, realmente é a prova cabal aí, que a coisa só tende a piorar. Tende a piorar. E isso é bom. Isso é bom porque o joio e o trigo vão ser separados, né, de forma bastante clara, né? Não vai ter como a pessoa ficar no meio do muro, né? Ou ela vai aderir à nova igreja mesmo com todos esses absurdos, ou ela vai se tornar católica, né? Vai aderir à igreja católica, a fé verdadeira, a missa verdadeira, a liturgia verdadeira de sempre. E quem sabe, né? A gente espera, né? Logicamente, um papa verdadeiro para a igreja. E quando isso acontecer, vai haver, né? Essa clareza, né, de constatação, e eu acho que vai ser nessa hora que os verdadeiros católicos vão aderir à igreja e os falsos, né, vão seguir com essa nova igreja aí que não se parece nem um pouco com a verdadeira igreja de Cristo. Então é isso, Marcelo, deu pra gente passar o recado. O documento é grande, é extenso, as pessoas que quiserem podem buscar na internet aí, vai estar ele lá na íntegra e poder ler. Tem muito mais coisa ali falando, né? Mas o que a gente colocou aqui já mostra que não é um rito católico, e nem pode ser, né? É mais uma missa afro aí pra galera que gosta dessas coisas, né? Da nova igreja praticar, né? E aí vem a questão, né? Como é que pode ser um papa, né? Autorizando e desenvolvendo uma coisa dessa aqui, né? Muitos defendem, né? Que mas paciência. Paciência. Então, quer deixar uma palavra final? Não, pedir pessoal continuar compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, que é muito importante para nós, e visitar lá o site, continuar dando esse incentivo aí para a gente continuar esse trabalho que a gente vem fazendo aí já tem um ano, né? Já fez um ano, a gente retornou. Tempo. Não, um ano, né? Foi em agosto ou julho. Graças a Deus. E rumo aos 10 mil inscritos aí, pessoal. Tá jóia? Então, por mim, salve Maria a todos e até a próxima. Salve Maria, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.